Vamos rapidamente à leitura da palavra. Vamos abrir aqui no livro de 1 Crônicas, Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo 4, versos número 9 e 10. 1 Crônicas, livro do Antigo Testamento, capítulo 4, versos 9 e 10. Aleluia. A Bíblia diz aqui no versos 9: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamaram o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se muitíssimo me abençoares, e os meus termos amplificares, e a tua mão for contigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe fez o que tinha pedido. Amém. Glória a Deus. Versos 9 do capítulo 4 do livro de 1 Crônicas nos traz um relato que começa no capítulo 1 desse livro, que vem em sequência do livro de 2 Reis. Os livros que contam a história da nação israelita, começando dos principais dentro do reino. Mas também a Bíblia conta no livro de 1 Crônicas, no capítulo 1, a respeito da genealogia de Adão, começando com Adão e passando por todos os seus descendentes. Quando Adão estava no jardim do paraíso, nós conhecemos a história de que ele pecou diante de Deus e por isso ele perdeu a graça maravilhosa que qual ele estava participando. Porque naquele momento em que ele não cumpre a vontade do nosso Deus, ele é lançado fora do jardim do paraíso. Mas como o plano de Deus, ele não pode ser interrompido. Operando Deus, ninguém impedirá. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Porque a vontade do Pai Celestial, ela é soberana em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os momentos. Se lá no passado a história desse homem chamado Jabes, a Bíblia está relatando até o dia de hoje. No futuro próximo, a Bíblia estará relatando a sua história. Estará relatando o seu testemunho diante de Deus. Tudo que nós escrevemos aqui na terra, tudo que nós falamos aqui na terra, no futuro será lido no livro dos livros, o livro da revelação, o livro onde serão colocadas todas as pessoas diante do trono, o grande trono branco. A Bíblia diz que, vindo a história, num momento determinado da história, chega a vida de Jabes. Ele nasce de um parto muito difícil. E por ele certamente ter demorado algum tempo a mais, e o parto foi muito sofrível. A sua mãe vai lá e dá um nome a ele. E esse nome se tornou um nome conhecido entre todos, pelo seu significado. Porque com dor ele foi gerado. Com muito sofrimento ele foi gerado. Mas a Bíblia diz que certamente pelo sofrimento que a sua mãe passou, o nome lhe coube bem. A gente não sabe se ele estava virado no vento, não sabe se ele estava com um cordão umbilical envolvido no seu pescoço. Nós não sabemos o porquê. A Bíblia não cita exatamente a forma como foi esse parto. Mas esse nome o acompanhou durante a sua criancice, meninice, adolescente e adulto.
E num momento da história, a Bíblia vai relatar sobre o que ele colocou diante de Deus. Aqui no versos de número 9 e 10, principalmente no 10, nós vamos esmiuçar o que foi que Jabes colocou diante de Deus. O primeiro tema da sua oração foi essa: ó, tomara que me abençoes muitíssimo. Isso significa que um clamor por favor sobrenatural, bondade e um reconhecimento de somente Deus pode conceder bênçãos. Ele precisava de um milagre, ele precisava de uma bênção, ele precisava que Deus agisse na vida dele, porque só pelo nome, talvez a sua vida também foi uma vida difícil. Talvez tudo aquilo que ele sonhou, que ele planejou, ainda não havia se cumprido. Tudo que ele desejava, o seu bem-estar familiar, seu bem-estar físico, o seu bem-estar financeiro, alguma coisa certamente estava fazendo falta na vida daquele homem. Então chegou um momento da vida dele que Deus se apresentou diante dele. E é mais ou menos o que ele faz com você hoje. Ele chega para o seu coração, ele chega para você e diz: o que queres que eu te faça? Você não veio a esse local, você não está participando desse culto apenas por participar, mas é porque o Senhor criou um propósito no coração dele de te dar aquilo que você precisa para a sua sobrevivência. Nós temos várias necessidades, nós temos vários sonhos, nós temos vários desejos no nosso coração. A gente quer bonança, a gente quer tranquilidade, a gente quer sossego, a gente quer com que tudo que está ao nosso derredor seja maravilhoso. Nós queremos que o nosso filho, que a nossa filha, nós queremos que o nosso pai, que a nossa mãe, nós queremos que a nossa estrutura familiar esteja correndo tudo bem. Mas de repente, em algum momento da nossa vida, chega uma notícia ruim, chega uma notícia que nos abala, chega uma notícia que impede da nossa alegria ser totalmente e amplamente 100%. Às vezes alguém nos maltratou, alguém nos humilhou, alguém falou mal de nós. E a gente não devia, a gente não merecia, a gente não fez aquilo e nós fomos acusados desse fato. Certamente ele estava vivendo uma situação igual à sua, igual à minha. Ele estava vivendo uma situação a qual ele não estava feliz, totalmente feliz. Aí ele vai diante de Deus e pede: ó, tomara que me abençoes muitíssimo e que meus termos amplifiquem. O que ele estava pedindo era para que Deus fizesse uma obra completa na vida dele, fizesse um alargamento de fronteiras, que aonde ele podia chegar, que não fosse somente ali naquele momento, naquela hora, naquele instante, mas que ele pudesse alcançar um campo vasto, que as suas mãos pudessem ser abençoadas de tal forma que se ele plantasse, a lavoura daria o fruto. Se ele falasse, a vida dele e das pessoas a quais ele dirigir a sua palavra seria uma vida abençoada. Se tudo que eles fizessem na sua vida, os termos seriam amplificados e pode ser interpretado como expansão da vida espiritual, familiar, ministerial e financeira, removendo os limites e abrindo portas para a oportunidade. Eu sempre gosto de dizer que quem dá o limite na nossa vida somos nós. Muitas das vezes nós não queremos orar, muitas das vezes nós não queremos pregar, muitas das vezes nós não queremos evangelizar, muitas das vezes nós não queremos fazer o serviço que tem para ser feito. E eu digo para você e eu digo para mim mesmo: se nós fizermos a vontade do Altíssimo, se nós fizermos a vontade do Pai,
se nós tentarmos agradá-lo sempre, todos os momentos da nossa vida. A vida de Jó era assim, todos os dias, praticamente, ele orava diante de Deus. E ele sacrificava diante de Deus, porque ele não sabia os pecados que ele havia cometido inconsciente. E os seus filhos, que gostavam de um churrasco, gostavam de uma bebedeira, muitas das vezes ele imaginava que eles haviam feito alguma coisa que desagradasse a Deus, e as consequências daqueles pecados poderiam vir sobre a sua casa. Então, muitas das vezes, nós não queremos fazer aquilo que o Senhor pede para que nós façamos. E aí a dor se torna maior, porque é como resistir à ação de Deus. A vida de Paulo, quando ele era Saulo, era assim. Ele fustigava, ele perseguia, ele queria destruir os crentes, sabendo Deus que ele precisava ser alertado sobre aquilo que ele estava fazendo. Então Deus o encontra no caminho de Damasco e ali se revela a ele e pergunta: por que você está lutando contra o meu povo? Por que você está batalhando contra o meu povo? Imaginava ele que ele estava fazendo um bem para a religião que ele pertencia, o judaísmo. Não há outro Deus senão Jeová. Como é que esse povo vem falar de um Deus chamado Jesus Cristo? Mal sabia ele que o nome de Jesus era o nome do Filho de Deus, enviado a esta terra para salvar, para curar, para libertar e para fazer aquilo que era a vontade do Pai. Então ele se encontra frente a frente com o Criador e ali ele se converte. E de perseguidor ele passa a ser perseguido. Mas tudo aquilo que ele tinha antigamente, ele dizia: olha, eu troco pela minha salvação em Cristo Jesus. Tudo aquilo que eu aprendi na minha vida e que eu vivi na minha vida, eu troco pelo Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele foi um dos maiores reformadores, transformadores, dos que mais atingiu os seus objetivos traçados pela mão de Deus. Seu ministério não foi fácil, a sua vida não foi fácil, mas ele fazia com alegria, ele fazia com prazer, ele fazia com gozo, porque ele sabia que ele estava no caminho certo e que ninguém absolutamente poderia separá-lo do amor de Cristo. Nem a morte, nem a tristeza, nem a dor, nada, absolutamente nada. Nem os anjos, se for o caso, os demônios, poderiam afastá-lo do amor de Deus. Então Jabes, ele chega e coloca diante de Deus a sua oração. E quando ele coloca diante de Deus a sua oração, certamente foi tão bem feita, feita com a sinceridade tão grande, que o Senhor Deus ouviu. Ele disse: ó, tomara que me abençoes muitíssimo, e meus termos amplifiques, e a tua mão seja com o teu servo. Um pedido pela presença, poder e provisão nas mãos de Deus, que cobre e respalda para a nossa vitória. Quando nós não estamos na presença do Altíssimo, a nossa vida é um zigue-zague, a nossa vida é um vai e volta. Quantos nesse momento estão passando na sua casa a grande tribulação de ter um marido maltratando a esposa, maltratando os filhos, de ter uma esposa que às vezes está envolvida no vício e não consegue cuidar da casa, não consegue cuidar da família? Quantos jovens estão hoje peregrinando, sem rumo e sem direção, sem ter para onde ir, sem ter como solucionar os seus sonhos, seus projetos? E aí eles se entregam à dissolução do mundo. Uns vão trocar aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, pelo que não presta. É a bebida, é o cigarro, é as drogas, é tudo que não presta. A vida daquele jovem faz parte, porque ele não conhece Deus. E nós estamos no caminho do bem, estamos no caminho da evolução, no caminho da salvação.
E quando nós conhecemos a palavra, o Senhor foi lá e falou assim: não, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te amparar, eu vou fazer de você uma pessoa bem-aventurada sobre esta terra. Porque aos teus olhos, aos meus olhos, você será alguém especial para mim. E tudo que eu pedir, tudo que eu determinar, tudo que eu disser para você fazer, quando você fazer, eu vou te honrar. Eu vou te abençoar. Eu vou fazer na sua vida aquilo que ninguém mais pode fazer. O seu lar será abençoado, a sua casa será abençoada, o seu trabalho será abençoado, a sua família será abençoada. Onde se você colocar as suas mãos, os seus negócios prosperarão. E haverá fartura e riqueza na sua vida, de ordem espiritual, de ordem humana, de ordem física, em todos os sentidos, porque você está na presença do Todo-Poderoso. Glorificado seja Deus pela sua bondade e misericórdia. E quando ele diz assim: tomara que me abençoes muitíssimo, e os meus termos amplifiquem, e a tua mão seja comigo, teu servo, e me preserves do mal, para que não me sobrevenha aflição. Quando você ora diante de Deus, um pedido de proteção contra o mal e contra o maligno, a fim de que a dor e o sofrimento não causem aflição. Glória a Deus. Jabes recebeu esse nome de sua mãe porque nasceu com muitas dores durante o parto. E o nome Jabes significa com dores dei à luz. Apesar das dificuldades em seu nascimento e do significado negativo de seu nome, Jabes não permitiu que isso definisse o seu destino, buscando a Deus, em vez de aceitar o sofrimento. Ao longo da história, nesse livro de 1 Crônicas, muitos são citados. Se você ler ali no capítulo 1, você vai ver até o capítulo 4, passando por Jabes. E ele continua falando de outros. Mas Deus pontuou nessa noite um significado de alguém que no meio de toda a história foi diferente, foi diferenciado. Ele preferiu servir ao Senhor, ele preferiu buscar a Deus do que contentar com o mundo. Ele preferiu evitar o caminho do pecado do que satisfazer a sua própria carne. Ele preferiu adorar, ele preferiu exaltar, ele preferiu glorificar aquele que reina e vive para todo sempre, do que deixar-se levar pelas coisas que não agradam a Deus. Nesta noite o Senhor quer fazer na sua vida, e nós vamos falar com Ele, vamos orar com Ele, vamos pedir a Ele, e o impossível de Deus vai acontecer nessa noite. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós sabemos que estão com problemas, que estão com enfermidades, pessoas que nós nem sabemos o nome, mas o Senhor sabe de tudo. Se coloque de pé, lovaste semiro toda aquela sefiturlanas. Grosse peitolada nasci sefer locada se peturlaia. Deus, nessa noite de quinta-feira, Senhor, é a nossa noite da prosperidade, é a nossa noite da vitória, Senhor. E conforme a tua bendita e maravilhosa graça, por ela nós estamos aqui, Senhor. E nós não queremos sair daqui, Senhor, sem resposta. Nós não queremos sair daqui, Senhor, sem direção. Nós não queremos sair daqui, Senhor, como qualquer um. Porque, meu Deus, nós chegamos aonde precisa. Chegamos aos pés do teu, Senhor, poder. Nos dobramos diante do teu trono, Senhor. Nos colocamos diante da tua presença. E sabemos, meu Deus, que tudo que nós colocamos à nossa mão, oramos agora, Senhor, pelas famílias. Orando, Senhor, pelas pessoas doentes, pessoas problemáticas, pessoas que estão, Senhor, longe da tua direção. Olha, Senhor, para esse bairro onde nós moramos. Olha, Senhor, para esse setor onde nós estamos, Senhor. Olha para essa rua, meu Deus, onde nós nos encontramos. Oh, meu Deus, do norte, do sul, do leste e oeste, meu Pai. Olha, Senhor, para essa São Joaquim da Barra.
Olha, Senhor, por esse estado, por esse país, meu Deus. Olha, Senhor, por cada um de nós. E assim como Jabes orou, e o Senhor entregou a resposta, o Senhor entregou o milagre na vida dele. E ele foi de um sofrimento sem fim, que a pessoa poderia estar esperando, recebe até o nome por isso, mas se transformou em glória, se transformou em graça, se transformou em poder, se transformou em tudo aquilo que era perdido, se tornou em algo encontrado. Então, nessa noite, meu Deus, na nossa vida, precisamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prospere, que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, que o Senhor nos dê ânimo, coragem, que o Senhor nos dê fé, meu Deus, cada vez mais, para poder seguir, meu Pai, na caminhada dos céus. Porque, meu Deus, na tua presença há abundância de alegrias. Eu tenho certeza que cada vida nessa noite, meu Pai, será preenchida com o teu poder. A nossa mente será restaurada. A nossa mente será, Senhor, apropriada pelo teu Espírito Santo. O nosso corpo se torna hoje o templo do Espírito Santo, para o Senhor fazer morada, para o Senhor estar aqui, para o Senhor, meu Deus, manifestar o teu poder, e toda a honra, toda a glória nós possamos dar a ti, meu Deus. Repreende agora, Senhor, os espíritos malignos que estão assolando esta cidade, que estão assolando esta rua, que estão assolando, Senhor, este bairro, que estão assolando essas pessoas. Oh, Deus querido, venha de encontro a estas vidas, a esses corações. Repreende o mal, repreende a doença, repreende a enfermidade, em nome de Jesus. Nós lançamos fora tudo aquilo que não presta, nós lançamos por terra tudo aquilo que foi feito contra a vida das pessoas, para destruir, matar e roubar a felicidade delas. Em nome de Jesus, ó Deus, poderoso, glorioso, grandioso, venha, Senhor, e estabelece o teu reino aqui onde nós estamos, desde o início dessa rua, Senhor, até o final dela. E vai caminhando, Senhor, pelo bairro Maria do Carmo, pelo Jardim Alvorado, pelo Alto da Barra, Senhor, vai descendo, meu Deus, atinge o Residencial Espigão, a Vila Deieno, Senhor, aonde houver uma vida, onde houver uma alma, Senhor, que está sofrendo, que a tua mão forte e poderosa. Nós fazemos a obra, meu Deus, porque o Senhor nos separou, nos escolheu. A quantidade, meu Pai, nós estamos aguardando, mas nós estamos priorizando a qualidade, Senhor. Muitos estão voltando para o Evangelho. Eu tenho visto pelas redes sociais que muitos estão voltando a cumprir o seu ministério por causa dessa palavra, por causa dessa oração, por causa desse joelho dobrado. Aleluia. E nós estamos felizes porque nós fazemos missão, nós fazemos evangelismo, nós fazemos transmissão da palavra para que os corações sejam alcançados. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Toda a igreja diga amém, glória a Deus.